Pronto. Bom, gente, a gente vai hoje falar da live. O tema é Maura Lopes Cansado, ser mulher entre a loucura e a escrita. E a nossa convidada especial é a Vânia Romão. Ela é artista plástica, ela é professora de artes na Secretaria de Educação do Distrito Federal e mestre em Psicologia Clínica e Cultura, minha ex-orientanda. Antes de eu passar a palavra para a Vânia, eu vou deixar que ela conte, né, a história da vida da Maura, não vou dar spoiler, e fale também da análise da obra Hospício é Deus. Eu queria trazer um pouco do contexto, né, tanto da história da psiquiatria, da relação da psiquiatria com as mulheres, como também o contexto cultural, os ideais e valores da época em que Maura viveu. Então, a primeira coisa que eu queria apontar para vocês é uma ideia que a Elaine Showalter, que é uma crítica literária que trabalha muito a relação da psiquiatria, da loucura com as mulheres, sublinha. Ela diz o seguinte, que a história da psiquiatria é uma história de discursos científicos feitos por homens psiquiatras sobre mulheres loucas. E é interessante que quando a gente pega histórias da loucura, como aquela clássica do Foucault, e uma também muito lida aqui no Brasil, que é A Loucura e as Épocas, do Isaías Pesotti, mesmo que eles tragam várias reflexões importantes sobre a loucura, mostrando como não existe um fenômeno comum em todas as épocas históricas e que somente é reinterpretado, mas que, pelo contrário, a própria definição da loucura depende do momento histórico e dos ideais daquela sociedade, quase todos os exemplos que eles dão têm a ver com um sujeito louco universal. Só que os exemplos que eles dão são de mulheres loucas. Isso é completamente invisibilizado e não é tematizado. Eu escrevi um capítulo de livro, 2 capítulos de livro, um sobre o Pesotti e outro sobre a história da loucura do Foucault, com o professor Anderson Flor, do Departamento de Filosofia aqui da UNB, e que está nesse livro. Então, quem tiver interesse, pensar sobre essas questões ou discutir esses tópicos, esse é um bom livro para ler. Bom, então é muito importante a gente pensar os valores ideais de gênero presentes no ato diagnóstico, presentes na cultura e que permeiam o ato diagnóstico. Nesse sentido, é muito importante a gente destacar que a Maura, ela nasceu em 1929, que foi exatamente o período onde começou o processo de urbanização e industrialização no país. E vários discursos circulavam e se consolidaram no sentido de construir determinados lugares especiais para as mulheres e que tem a ver com dispositivo amoroso e materno. Então, para quem não assistiu às lives sobre esses dispositivos, essas lives estão disponibilizadas no canal do YouTube, assistam, porque vai ajudar a entender as lives que a gente tem feito, incluindo essa daqui. O que esses discursos diziam? De um lado, combatiam a ideia de realização sexual das mulheres fora de um casamento e de uma relação monogâmica, ou seja, combatiam as putas, as perdidas, e, por outro lado, combatiam também as mulheres que não se casavam, ou seja, elas eram vistas como encalhadas, tias. Esses dois discursos juntos acabaram por construir um ideal para as mulheres de realização. E esse ideal é marcado pela ideia de conjugalidade, de ser escolhida por um homem, de fazer uma família e de ter filhos. Então, isso é muito importante para entender a história da Maura, que já a Vânia vai compartilhar aqui com a gente, e também o impacto na história de vida dela, né, de psiquiatrização, mas também do sofrimento psíquico. Eu queria também trazer um outro exemplo de pesquisa realizada pela professora Magali Engel, que é uma historiadora. Ela tem um capítulo de livro chamado Psiquiatria e Feminilidade, que está no livro A História das Mulheres no Brasil, que é um compêndio organizado pela professora Mary Del Priori. E ela fez uma análise dos documentos, dos prontuários do final do século XIX, começo do século XX, recolhidos no Hospício Pedro II, que foi a primeira instituição brasileira destinada a recolher alienados mentais. E o que ela percebeu? Que os motivos para atribuir loucura às mulheres nesse momento era relacionado, sobretudo, a 2 fatores. Então, primeiro, o excesso de sexualidade. Então, mulheres que se realizavam sexualmente fora da relação conjugal matrimonial eram tidas como loucas e internadas. E também no não exercício da maternidade e da domesticidade. Então, não cuidavam bem de casa,
não cuidavam, que se achava que deveria ser o que era idealizado em relação aos filhos. Então, esse é um aspecto importante. Agora eu vou trazer a Vânia. Queria, antes de passar a palavra para ela, dizer que a Maura publicou 2 livros. Um deles a gente vai falar hoje, que é O Hospício é Deus, é um diário escrito dentro do hospício, e O Sofredor do Ver, que são contos. E teve uma terceira obra, que era uma continuidade desse diário, que ela entregou para o editor e ele esqueceu no táxi. Então, uma obra, até onde a gente sabe, para sempre perdida, tá? Vou passar a palavra para ela e quero dizer que as ideias que ela vai compartilhar aqui estão num capítulo nesse livro, Gênero e Loucura na Literatura, que também é um compêndio, que foi organizado pela professora Cíntia Schwantz, do Departamento de Letras da UNB, comigo. Eu vou disponibilizar o artigo com as ideias que a Vânia vai compartilhar aqui no meu Linktree, na minha bio aqui no Instagram. Vamos lá, Vânia? Que bom te ver, querida, que vai dar certo agora. Vai sim. Obrigada, Valesca. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui acompanhando, que vão visualizar depois. Quero agradecer a Valesca pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a Maura e sobre esse contexto dos papéis de gênero e saúde mental, que é tão importante, mesmo desde a época que a Maura viveu e hoje talvez de maneira ainda mais contundente nessa sociedade que a gente vive nesse momento. E eu, como a Valesca já falou sobre os escritos da Maura, eu vou começar falando da biografia dela e depois vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que a gente fez na dissertação no Instituto de Psicologia e defendeu em 2014. Bem, a Maura escreveu esse livro chamado Hospício é Deus, que ficou um tempo esgotado, mas agora tem um relançamento. A gente conseguia apenas em sebos a preços altíssimos, mas hoje já é possível conseguir esse livro por causa que ele foi relançado. E também O Sofredor do Ver, que é a série de contos que ela escreveu também enquanto esteve no hospital psiquiátrico. Então, a Maura começa essa história do Hospício é Deus contando sobre a infância dela. Quando eu falo aqui infância dela, é a personagem Maura que ela descreve nesse livro, que nós tomamos a liberdade de entender que a personagem que ela descreve é ela mesma e que é um livro autobiográfico. Mas ela começa contando que ela viveu no interior de Minas Gerais, no seio de uma família tradicional, rica, com o pai fazendeiro, uma mãe dona de casa e mais 9 irmãos, se eu não estou enganada. Então, ela vivia aquela vida ali, nesse meio da fazenda, cheia de mimos, de cuidados, era uma das irmãs menores, e ela começa a falar que o que perturbava ela nesse momento, e que já poderia ser indícios de ser forte candidata ao hospício, que ela vai parar depois, são os fortes medos que ela tem, principalmente o medo de Deus, e algo que também está entrelaçado com isso, que assombra a Maura a vida inteira, e assombra também muitas mulheres, que é uma violência sexual que ela sofre na fazenda, ainda muito criança, por um dos funcionários do pai dela. E ela conta que isso depois se repete pelo menos mais 2 vezes. Então, essa sombra dessa vivência sexual, dessa iniciação sexual difícil, trágica, começa a trazer para ela certas colocações que se tornam perturbações futuras. Então, ela começa a pensar muito em sexo a partir disso, se sentir suja, se sentir culpada, e isso vai dando nela um medo, porque ela acredita que as moças da idade dela, as meninas, não deveriam pensar nisso, porque esses são os papéis apregoados, né? As meninas não pensam em sexo. Quando a gente pensa em sexo, é para ter um filho, para servir o marido no casamento. Nós estamos falando aqui da década de 30, década de 40, que é quando ela era criança. Então, ela começa a ficar com um medo imenso de Deus.
e um medo da morte, um medo desse acerto de contas que Deus teria com ela por essa mente sexualizada que ela tem ali naquele momento. Naqueles momentos, né? Porque isso ronda esse momento de infância. Mas ela, para além disso, é uma menina se define como uma menina muito bonita, muito espirituosa, inteligente, ativa, cheia de vontades, e que o pai, principalmente, compra todas essas vontades dela. Ele sustenta tudo isso que ela deseja. Para vocês terem ideia, que é um fato importante nessa infância, quando ela tem entre 13 e 14 anos, ela ganha um avião. Porque imaginem um aeroclube da década de 40. Hoje, a gente tem muito mais pilotos do que pilotas. Imaginem na década de 40, uma menina dona de um avião e que pilotava num aeroclube de meninos. Então, aí já mostra, é uma demonstração de como o pai dela atendia a essas vontades, como a família amparava esses desejos dela e como ela era uma pessoa desejosa e que corria atrás do que queria. Nesse aeroclube, ela conhece quem viria a ser o marido dela. É um homem que no livro a gente não sabe nem como ele se chama, porque ela não dá ênfase nenhuma a esse casamento. Então, ela se casa contra a vontade da família, principalmente do pai, com 14 anos, com esse piloto lá do aeroclube. Desse casamento, que não chega a 1 ano, ela tem um filho, chamado Cesarion. E ela se diz muito infeliz nesse casamento, se dizia apaixonada pelo sogro, pela figura de poder, de destaque que o sogro ocupa socialmente, que se assemelha muito, inclusive, com a do pai dela. Não dá importância para esse marido, quer retomar os estudos, então ela se separa. E, além disso, ela se julga muito mais inteligente do que o marido. Ela não quer um casamento com alguém que ela acha que não está à altura intelectual e cultural dela. Se separa desse marido, deixa o filho com a mãe e resolve retomar os estudos na capital, que é Belo Horizonte, que a Maura é de uma região ali próxima a Patos de Minas. Então, ela imagina que ela vai poder retomar a vida dela de onde ela parou, estudando, lendo, como ela sempre fez. Aí, quando a mãe dela manda ela para Belo Horizonte, é que acontece a primeira ruptura assim, social dela, que ela tem um choque mesmo, um baque, que ela vai ser interna numa escola em Belo Horizonte, e essa escola a rejeita porque descobre que ela já tinha sido casada. E aí, qual é o impasse? Aí ela começa a morar em hotéis, tomando aulas particulares, só que a relação social dela gira em torno de as solteiras não a querem por perto porque ela não é um bom exemplo. As casadas temem que ela lhes roubem o marido. E os homens pensam que, por ela já ter sido casada, deflorada, né, ela estaria disponível para o sexo. É uma pessoa que está ali para realizar os desejos, as fantasias sexuais, e não alguém para ter qualquer tipo de relacionamento sério, não é uma moça séria mais. Então, ela experiencia pela primeira vez essa sensação de não lugar. Mas, mesmo assim, ela não quer voltar para casa, para a fazenda. E o que acontece? Isso gasta uma imensa fortuna da família, porque nesse meio tempo o pai morre, que era o sustentáculo de tudo isso. Como eles eram muito irmãos, esse dinheiro é dividido entre eles, e a parte da Maura, ela só vai embora, né? Ela não entra dinheiro, só sai. Então, ela gasta estudando, morando fora, a mãe cuidando do filho dela que ficou. E para vocês terem ideia dessa biografia toda que ela conta, o filho não aparece. Ela vai falar do filho decorrido 1/3 do livro. Que quando a gente for falar das categorias, a gente vai entrar nessa questão do dispositivo materno. Então, o que ela faz depois disso? Achando que Belo Horizonte está um lugar muito tacanho, porque apesar de ser a capital, ainda tinha um pensamento muito provinciano, ela resolve se mudar para o Rio de Janeiro.
E aí, antes disso, uma coisa muito importante que acontece em Belo Horizonte. Quando ela tem essa sensação muito pungente desse não lugar, ela faz a primeira internação no hospital psiquiátrico, ainda em Belo Horizonte. E esse diagnóstico, essa vontade vem dela mesma. Ela procura um psiquiatra para que ele a interne num hospital. Ela ainda está ali com uma fantasia que o hospital é um reduto de gênios. Ela lia muito esses filósofos, esses artistas que eram considerados loucos. Então, ela vai muito nesse intento da genialidade de eu não acho meu lugar na sociedade, então eu vou me isolar das pessoas. E aí, então, depois ela sai e vai e começa a escrever. Aí, interna que ela começa a escrever, trazer essa escrita das vivências dela. E ela vai para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, nesse intuito de continuar escrevendo, de publicar. E é o que acontece. Só que antes disso, ela acaba se internando em outros hospitais particulares e continua escrevendo. Quando ela chega a publicar, ela já está internada em um hospital público. Ela já tem ali, depois dos 22 anos, a grana da família acabou. E ela começa a ser interna de um hospital público. Esse que ela escreveu, o livro, se chama Gustavo Riedel, No Engenho de Dentro. Então, é nesse hospital que ela traz ali as memórias das vivências, principalmente do momento e dos dias que ela passa ali naquele hospital. E ela chega a escrever, enquanto está para esse hospital, para o Jornal do Brasil. E ela convive ali com uma elite intelectual da época, Reinaldo Jardim, Carlos Heitor Coni, Maria Alice Barroso. E então, mas ela não tem aquele compromisso com aquele trabalho, né? Então, ela sai do jornal sem dar nenhum tipo de satisfação e se interna novamente no hospital. Então, antes da gente falar especificamente do livro, o que ela escreve lá, o que aconteceu com a Maura, que não está no livro, mas faz parte da biografia dela depois da publicação desse livro. A Maura, ela morre aos 63 anos, se eu não me engano, em 93, 64 anos. Antes disso, ela chegou a estar internada num hospital penal, porque ela matou uma colega de um desses hospitais que ela esteve internada. E segundo outros escritos de amigos e amigas, ela morreu em uma condição lastimável, assim, precisando de quase cega, precisando de cuidados dentais, físicos. Triste. Chegou a conviver com o filho, depois já nesse final de vida, mas ela nunca se deu bem com o filho, nem com os amigos. Então, essa experiência dela de não lugar, de não se achar, perpassa a vida inteira. Ela não condizia, a situação dela nunca condizeu com os papéis sociais que ela deveria cumprir como mulher para a época dela. Então, é nisso que a gente vai ver aqui na análise do livro que a gente fez. Eu quero começar a falar dessa análise lendo um pedacinho, um trecho do livro, para vocês sentirem essa escrita potente que a Maura tem. Deixa eu ler um pedacinho aqui. Nós, mulheres despojadas, sem ontem nem amanhã, tão livres que nos despimos quando queremos, ou rasgamos os vestidos, que dá ainda um certo prazer, ou mordemos, ou cantamos alto e reto, quando tudo parece tragado, perdido, ou não choramos com suprema força, quando o coração se apequena a uma lembrança no mais guardado do ser. Nós, mulheres soltas, que rimos doidas por trás das grades em excesso de liberdade. Então, essa poética da fala, essa profundidade da existência de ser mulher louca, perpassa esse livro inteiro, e não só como uma obra literária, mas como uma crítica
político, social, que vale muito a pena ler. Depois eu vou ler mais pedacinhos para vocês ficarem com mais vontade de ler a obra toda. Ela é maravilhosa. Tem trechos que parecem a Clarice. Eu sou suspeita para falar. Vale muito a pena ler esse livro. Maravilhosa, Maura. A Maura, Super Maura, Mauríssima, como ela mesma se descreve no livro, é muito boa. Vamos falar um pouquinho, então, da pesquisa que a gente desenvolveu com a Maura, através do livro Hospício é Deus. Nós fizemos um levantamento de 567 trechos temáticos no livro que são relevantes de alguma passagem da vida dela. Curiosamente, mais de 80% dos assuntos do livro se encaixam dentro das vivências de gênero, dos papéis e estereótipos de gênero, sejam eles em concordância ou em discordância com esses papéis. Para além disso, apareceu a relação dela com as instituições psiquiátricas, com o manicômio e, por fim, a doença, em menor número. Essas vivências de gênero, que representam mais de 80% do livro, mais de 50% são de discordância com os papéis e estereótipos de gênero. E mais ou menos metade, uns 25%, são de concordância com esses papéis vigentes na sociedade. Deixa eu falar. Categorias que mais apareceram para vocês terem ideia. Nas vivências, a gente fez também um corte temporal. A gente dividiu em antes do casamento, durante o casamento e depois. Porque esse casamento marca a fissura da vida dela. É quando ela descobre que ela vai ter que ela está submetida a um papel social e que ela precisa cumprir aquele papel, ou então ela não vai se encaixar socialmente. E não se encaixar socialmente traz um grande dispêndio, principalmente psíquico no caso dela, né? Traz uma grande perda para ela, porque ela não consegue conviver com aquelas pessoas que estão ali, com aquelas regras que são vigentes ali para ela poder seguir. Então, antes do casamento aparece o quê? Então, eu acho que o casamento é importante destacar o casamento, é que ela não é mais só uma mulher, é uma mulher desquitada. Ela está maculada. Estou te ouvindo bem baixinho. Vida, né? Como? Vânia? Peraí que agora ficou em silêncio. Está cortando a fala da Valesca. Não, mas tudo bem, pode continuar. Está cortando a fala. Pode continuar, continua que eu estou te ouvindo. Tá, vamos lá. Tá bem baixinho e cortando quando você fala. Então, vamos lá. Nas vivências de discordância antes do casamento, aparecem o quê? Um protagonismo dela, uma proatividade que é muito semelhante fora de casa, esse modo questionador, altivo, ousado, cheio de ambições fora de casa, aparece em primeiro lugar nas vivências de discordância dela enquanto menina, né? Depois aparece essa sensação de descompasso social e essa criação de uma realidade paralela que ela busca nos hospícios como meio de sobrevivência. Ela precisa encontrar um lugar para ela, e esse lugar é dentro de um hospital psiquiátrico, que é onde ela consegue ser suportada. Para vocês, vou ler mais um pedacinho aqui, ó, que reflete bem essa fala. Davam-me meios para fugir àquele clima de asfixia. Então eu sonhava. Eu me minto demasiado, porque hei de mentir-me sempre. Como? Não estou mentindo. É que não sei ser de outra maneira. É comum esses diálogos dela com ela mesma ao longo do livro. Durante o casamento, nas vivências de discordância, aparece o quê? A insatisfação com o casamento idealizado, a fantasia de amor pelo sogro e essa superioridade intelectual do marido, como eu falei para vocês.
E o que a gente tem mais ênfase, que é depois do casamento, continua a proatividade, essa sensação de superioridade, a criação de uma realidade que não aparece tanto, mas é muito importante, que é o desinvestimento na constituição familiar. Talvez isso é uma das coisas que mais chama a atenção na obra dela, porque é o sonho do filho, e aquilo não é suficiente para ela. Ela diz que constantemente não entra filho, não entra marido, não entra casa, não tem nada disso no sonho, no grande sonho da vida dela. Então, isso por si só já poderia ser, para a época, considerado como uma patologia, né? Uma mulher que não quer ficar ter filho, quer ser escritora. Então, isso aparece bastante nas falas dela depois do casamento. Depois, nas vivências de concordância com os papéis estereótipos de gênero, o que aparece também que chama bastante a nossa atenção? Além da culpa pelo descompasso, que aparece em segundo momento, o dispositivo amoroso. Porque ao mesmo tempo que ela desinveste na constituição da família, fala muito pouco do filho, ela está ali para a prateleira do amor, segundo a professora Valesca, né? E para quem leu o artigo ou vai vir a ler ainda. Ela fala do doutor A, que é o médico que está ali no hospício o tempo inteiro no livro. O livro é praticamente sobre esse investimento que ela faz nessa relação com o doutor A. E pelos escritos que a gente lê de outras pessoas que escreveram sobre ela, amigos, era comum ela fazer isso com outras figuras de poder que estavam dentro dos hospitais, outros médicos, por exemplo, de se apaixonar por esses médicos e viver falando deles o tempo inteiro, se ela estava se achando bonita, se ele fosse solteiro, se ele se casaria com ela, esse tipo de coisa. Ela chega a colocar em alguns momentos que como ela seria feliz se ela tivesse um marido. Mas ao mesmo tempo ela fala, mas se eu tivesse também, eu acho que eu não ia querer. Tipo, eu quero uma coisa que eu não posso, mas se eu puder, eu acho que eu não quero mais. Então ela é cheia dessas histórias. Então, dentro dessas vivências de concordância, aparece o dispositivo materno em menor quantidade. Ela sente, sim, uma culpa por ter abandonado o filho. Como acho que a culpa na maternidade é o que mais permeia nas relações aí das mulheres com os filhos, né? Já dizia Badanter aí no mito do amor materno. Ela sente, sim, essa culpa por ter abandonado o filho, mas ela sente como se fosse algo que é do inevitável. Ela não poderia ser de outra maneira, ela não teria meios para cuidar desse filho. E aquilo ali não era para ela. Ela queria ser escritora e não mãe. Então, essa culpa é mínima. E não tem nada, é como se ela não pudesse fazer nada com relação a isso. Então, aparece isso quando a gente fala das concordâncias, né? O dispositivo amoroso, que é muito comum, aparece em primeiro lugar. Esse auto-julgamento dela, também levando a esse pensamento de culpa. Ela tem uma autodesvalorização moral ali, dá um choque de realidade dela ali dentro daquele hospício, principalmente quando ela compara o hospital psiquiátrico privado e o público. Ela percebe muito essa diferença. E ela é muito preconceituosa com relação às outras mulheres. Isso também, ela diz que deve ser por causa da criação mineira que ela teve, mas ela condena muitos atos das mulheres, porque é feio, porque é imoral, e se condena também, né? Então, nesse momento, a gente acordou que ela está em concordância com os papéis de gênero da época. Um fragmento aqui para vocês verem, sentirem essa punição dela. Mas como seria feliz se me tornasse uma criatura normal e conseguisse um marido? Essa é uma fala que justifica o dispositivo amoroso. Aí aqui em seguida ela coloca nessa de auto-julgamento e julgamento moral das outras. Tinha ideia fixa, julgava-me deteriorada moral e sexualmente. Era agressiva.
Nas minhas agitações, gritava estar pagando pelos meus atos sexuais. No íntimo, sabia-me muito doente, com grande sentimento de culpa. Julgava estar pagando por algo que houvera feito de muito grave. A certeza de estar espiando crimes sexuais não me deixava. Tornava-me cada vez mais agressiva e desconfiada. Depois dessas vivências de gênero, aparece a relação com o manicômio. Essa relação com o manicômio, ela traz crítica aos hospícios, a romantização do hospício, as regalias que ela menciona por ela ser muito inteligente, muito bonita, ela coloca isso no livro o tempo inteiro, apesar de que as pessoas que conhecem ela diziam que ela era bonita, não era linda igual ela achava que era. E que ela era realmente muito inteligente, mas ela era muito confusa. E ela tinha uma incapacidade, uma dificuldade de lidar com o outro, que ninguém conseguia lidar com ela. Os amigos dela eram amizades estranhas, eram relacionamentos estranhos, porque ninguém conseguia entender aquele jeito de ser da Maura. E ela relata também nessa relação com o manicômio as violências que ela sofreu lá dentro, inclusive relatos de violência sexual também. E aí, por fim, ela fala da doença dela, tanto antes quanto depois do casamento. Antes do casamento, ela vem com umas dúvidas. Será que eu sou normal? Será que eu sou louca? Será que eu não me dou com as pessoas? Será que porque eu não me encaixo nessa sociedade? Então, essas eram as dúvidas que ela tinha antes do casamento. Já sentia um certo desequilíbrio emocional e tinha algumas crises epiléticas. Depois, ela começou a ter os sintomas, desmaios, crises e os rótulos, que ela diz em alguns momentos, inclusive, que se sentia como uma mala, que em cada hospital que ela passava, alguém lhe pregava um rótulo de personalidade psicopática, esquizofrênica e por aí ia. Então, essa é a análise, a grosso modo. Convido vocês a ler o artigo que tem no livro da professora Valesca e da Cíntia, para vocês compreenderem a riqueza dessas categorias, riqueza desses detalhes. E a ler o livro da Maura, que nos leva a pensar em algumas questões que são muito importantes de serem visibilizadas. Eu acho que a primeira delas é essa voz da escrita de uma mulher, em primeiro lugar, as mulheres que são acostumadas a estar no seio do privado, né? As mulheres que sempre dizem que são tagarelas, que falam demais, cadê o que elas escrevem? Cadê o que a gente está lendo das mulheres, o que a gente está usando das mulheres? Nós que somos educadores, educadoras, quais as referências que a gente traz da literatura feminina? Então, a primeira coisa, eu acho que é trazer essa escrita do âmbito do privado para o público. A segunda coisa é uma escrita já desvalorizada por ser considerada uma escrita da loucura. Então, além de ser algo raro, é algo que merece um destaque, merece uma voz, essa escrita de dentro do manicômio. Para além disso, o livro da Maura é um livro que antecipa assuntos no que tangem a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica. Então, é uma crítica severa a essas instituições, mesmo antes dessas discussões serem tomadas ferrenhamente aqui no Brasil. E, além disso, que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente já teve aqui, que é a importância dessa fala e dessa escuta de uma mulher que não consegue se encaixar nos padrões, nos papéis de gênero de uma sociedade, de uma época. E como isso afeta psicologicamente a vida dela inteira e leva ela a viver uma vida desgraçada por causa de o que a gente consegue perceber, por não se encaixar em padrões sociais. Quantas mulheres, quantos homens também não passam por esses crivos, né, de ter que corresponder a papéis sexuais tão predeterminados, tão, às vezes, injustos e tão difíceis, né? Então, é uma pergunta que talvez a gente possa se fazer, viver-se hoje
ela se auto-internaria como louca? Se a Maura talvez fosse um homem? Congelou, Vânia. Eu acho que a pergunta é, se ele fosse um homem, teria o mesmo destino, né? Não sei se a Vânia vai conseguir voltar. Congelou a imagem dela. Mas eu acho que essas reflexões que a Vânia trouxe são muito importantes. Eu também queria destacar que no livro a Maura se refere ao Isaías Paim várias vezes. Quem já fez aí psicopatologia, quem é da área da saúde mental, da psicologia, provavelmente leu o livro do Isaías Paim, que é um clássico. E aí ela diz assim, o senhor acha que aqui o tratamento é humanitário? E ela fala de várias violências dentro do manicômio. E chama a atenção que foi uma autora bastante desconhecida, ignorada pela reforma psiquiátrica. Então, retomando o que a Vânia falou, esse é um gênero literário muito raro, não só no Brasil, no mundo, dentro do manicômio. A gente tem o exemplo, por exemplo, aí do Antônio Artaud. Mas de uma mulher ainda é mais raro. Então, talvez tenha chegado o momento da gente recuperar essa obra, né? Da gente reler. E ela também tem um valor literário muito bacana. Então, fica a dica aí. Para quem assistiu a live, eu acho que a Vânia, ela acabou saindo, deve ter caído a internet. Quero dizer que na semana que vem, o tema da nossa próxima live vai ser alucinação auditiva, escutar vozes e gênero. A gente vai discutir alguns casos clínicos. Vamos trazer aqui o Henrique Dávila, que foi meu aluno de mestrado e pesquisou os ouvidores e as ouvidoras de vozes, tá bom? A gente se encontra, então, na quarta-feira da semana que vem, às 9h30. Vânia, depois você olha aqui, quero te mandar um beijo, querida. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? E para vocês que nos acompanharam, um beijo, a gente se vê semana que vem.